E se tudo o que eu vi naquela noite nunca tivesse acabado? Eu morei numa rua pequena, perto do viaduto, num apartamento que rangia de vez em quando como se estivesse esperando que alguém entrasse. Trabalho de fim de turno, sempre igual. Lavar prato, varrer o chão, colocar o lixo para fora e voltar para o quarto onde o escuro quase não cabia na boca da parede. A cidade adormecia devagar, com o cheiro de chuva que ainda não tinha caído no chão e o som de passos que não era de gente, mas da própria noite. Foi num sábado em que o céu parecia ter pegado fogo de tão cinza que ficou. Eu voltava da rua, onde eu ajudava o bar que fica na esquina, carregando 2 sacolas que não cabiam nas mãos. A lâmpada da frente piscava sem jeito. O vento, como sempre, brincava com o capacho da porta e fazia eco nos becos. A praça perto de casa, que nem ela tão grande, ficou silenciosa mais rápido do que eu imaginava. Foi ali que senti que algo não estava certo, mas não sabia explicar o que era. Só que eu continuei andando, porque é assim que a gente faz quando o corpo quer chegar logo na casa e o coração não quer admitir que algo pode estar errado. Na metade do caminho, o beco do cinema antigo abriu o vento de uma forma que parecia pedir desculpa. A rua ficou vazia demais e o brilho das lojas parecia ter secado. Foi quando eu vi a sombra que não parecia ter dono. Não era uma pessoa, nem um animal. Era uma forma que se movia sem se mover, como se tivesse sido dobrada por dentro. Ela não tinha rosto, apenas um contorno escuro que parecia cobrir um segredo. Eu fiquei parado, com as sacolas na mão e o peito começou a bater mais alto. A sombra não falava. Ela esticou a mão, não para me puxar, mas para me indicar algo que eu não queria ver. Do alto do cinema, havia uma luz tênue que descia na direção da ponte que atravessa o rio. Não era a luz de uma lâmpada comum, era quase uma vela que tremia sozinha. A sombra apontou com o dedo invisível para o rio, como se dissesse, vai por aqui. E eu, que sempre fui de duvidar de tudo que parecia impossível, fui. Não sou de bravatas, eu só queria entender por que aquela noite parecia puxar o chão debaixo dos meus pés. Foi quando o vento deixou de brincar e o céu abriu um buraco, assim, de repente. Uma estrela gelada desceu, não como uma estrela, mas como uma seta que te corta pela metade. O rádio de uma lanchonete distante tocou uma música velha, desafinada, e a cidade inteira pareceu prender a respiração. A água do rio era tão escura que eu não via o fundo, parecia tinta que alguém derramou lá embaixo para esconder algo. Eu ouvi passos frios atrás de mim, mas quando me virei, não encontrei ninguém. A sombra sumiu no ar e o mundo ficou mais silencioso ainda. Foi nesse silêncio que eu soube que alguém tinha sumido. Não era só a sombra que se foi, era a menina que mora no prédio da frente, a mesma que sempre parava na porta para falar comigo sobre o tempo que fazia. Ela não estava apenas invisível, ela tinha ido para longe de um jeito que não era normal. Os passos lá atrás voltaram, mais perto, mas eram passos que não batiam no chão, pareciam vir de dentro de mim. E então ouvi uma voz, não de uma pessoa, mas de uma lembrança antiga que não era minha. Não conte para ninguém. A frase ficou gravada na orelha, como uma marca de queimadura que não sai. Eu segui pela borda do rio, onde o cheiro de água parada misturava com o de ferrugem das correntes de ferro. A cidade ali perto parecia ser outra cidade, tão diferente que me entraram arrepios só de olhar. No meio da ponte, havia uma coisa que se movia sem movimento, como se respirasse sem abrir a boca. Uma figura com orelhas longas e olhos que brilhavam como vidro molhado. Não era humano. Falou algo sem usar palavras, uma espécie de rumor que eu só entendia quando a pele do meu pescoço ficou quente. A voz dizia que eu tinha que escolher, voltar ou continuar. E eu não entendi se era uma oferta ou uma ameaça. Foi quando eu vi o que não devia ser visto. Um vulto cruzou a água como se estivesse nadando em silêncio, puxando alguém para fora do alcance da luz. A coisa que estava comigo na ponte não piscou, apenas caiu a cabeça para o lado como quem aceita uma verdade muito simples. Aquilo que a gente teme não precisa de pergunta para existir, basta estar ali. O que sumiu não foi só a menina, foi também o meu medo de voltar para casa com a mesma cabeça de sempre.
Entrei em casa com as mãos ainda molhadas, as sacolas pesadas, o coração acelerado e a boca seca. No quarto, a cama rangeu de novo, como se alguém estivesse deitado ali, mas não havia ninguém, apenas o cheiro de chuva misturado com algo que não era chuva. No dia seguinte, o bairro parecia comum, até demais. A televisão falava de trânsito, o trânsito falava de fila, e eu me perguntava se eu havia sonhado tudo. Mas o corpo não mente. Marcas frias em volta do pescoço, uma sensação de pele queimada pela borda de uma fita que eu não reconhecia. A vizinha do 402, que sempre sabe de tudo, me disse que ouviram passos na rua, risadas estranhas na madrugada, mas que ninguém viu nada. Ela me olhou direto nos olhos e disse que algumas noites não consomem quem ficou acordado para vê-las. E eu ri apenas para não chorar, porque rir, às vezes, é a única maneira de não entregar que você está com a cabeça cheia de perguntas que ninguém vai responder. Naquela semana, a menina sumida não voltou, nem o silêncio desapareceu. Eu passei a andar com a cabeça baixa, olhando para cada sombra como se pudesse reclamar de mim. A sombra da noite ainda me segue, mas agora ela não é apenas sombra, é uma lembrança que respira. Em casa, a janela parece observar a rua junto comigo, como se fosse cúmplice de tudo que aconteceu. E eu fico esperando a próxima noite, porque eu sei que ela não terminou. Às vezes, eu ainda ouço bem baixo o som de alguém me chamando pelo nome, vindo de algum lugar entre o quarto e o corredor, onde não há nada além da poeira e de um silêncio que não é quieto. E quando o vento passa pela fresta da janela, eu sinto um frio que não vem do ar, mas de algo que acabou de me tocar. Não sei se foi sonho ou se foi a realidade que resolveu se dobrar um pouco para caber dentro da minha cabeça cansada. Só sei que aquela noite deixou uma pista sem dono, uma pergunta sem resposta, guardada onde o tempo não é espelho nem porta, só memória. E hoje eu começo a entender uma coisa: a cidade não é só o que vemos, ela é o que acontece quando a noite encontra o nosso medo e nos oferece um caminho que não leva a lugar nenhum, mas que parece exigir que avancemos mesmo assim. A pergunta que ficou é simples e terrível: quem me devolveu para casa naquela manhã? Ou eu ainda estou lá, olhando pela janela, enquanto tudo continua do jeito que sempre foi, apenas com um pouco menos de fé no que é real?